Boa tarde a todos os vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Estamos iniciando a nossa sexta reunião ordinária da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Vitória. E eu vou abrir um espaço aí para cada vereador dar uma saudação bem breve. Daí, primeiro, o vice-presidente dessa comissão, o vereador Luiz Paulo Amorim, para fazer uma saudação. Boa tarde, senhor presidente, senhores membros da Comissão de Transporte. Mais uma vez estamos aqui, buscando aprovar essas matérias aqui que venham a ser de muita importância para a nossa comunidade, para a sociedade de Vitória. Era isso aí para o momento. Excelentíssimo senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Reinaldo Bolão. Quero dar uma boa tarde a todos, cumprimentar o nosso presidente Rogerinho Pinheiro, os demais membros desta comissão, o vereador Davi Ismael e o vereador Luiz Paulo Amorim, e pedir que Deus nos abençoe aqui e nos ilumine para mais essa reunião de trabalho. Obrigado, vereador. Vereador Davi Ismael. Da mesma forma, cumprimentar a todos que se compõem a mesa, vereador Rogerinho na condução dos trabalhos, vereador Bolão, vereador Luiz Paulo Amorim, meu socialista do meu partido, meu líder nesta Câmara, e dizer da minha expectativa com relação aos trabalhos desta tarde, sobretudo com a presença dos representantes dos 7 Pés, que vieram fazer a entrega da planilha de custo de acordo elaborado por eles. Ferramenta de trabalho para esta comissão, para poder, ao lado da planilha de custo apresentada pela Prefeitura de Vitória, começarmos a nos posicionar e nos envolver com a temática do valor da passagem no nosso município, para que assim possamos identificar aquilo que é justo, permitindo, sobretudo, a continuidade de serviços tão importantes como porta a porta. Obrigado. Eu vou aproveitar e também convidar o vereador Davi Ismael para fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Transportes. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 15 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 5ª reunião ordinária. Presentes os senhores vereadores Davi Ismael, Luiz Paulo Amorim, Reinaldo Bolão, vereador Luiz Emanuel. Justificou a sua ausência. Ordem do dia. Leitura dos processos recebidos que tiveram seus pareceres apreciados. Processo 5959-2011, emenda à lei orgânica, apensado a 178. Vereador Rogerinho, emenda dando nova redação ao inciso 4º. Processo 4708, projeto de lei 181, vereador Luiz Emanuel foi o relator pela aprovação da matéria. Parecer ao projeto 193, processo 396, concedido vista ao vereador Davi Ismael. Parecer ao relator pela aprovação da matéria do projeto 230. Processo 5736, projeto de lei 271, vereador relator Luiz Emanuel, parecer do relator pela aprovação da matéria. O vereador Davi Ismael fez um convite a todos os presentes na reunião para participarem da audiência pública que irá promover nesta Casa de Lei envolvendo o tema transportes, o tema de transporte. A primeira terá o debate a defender a gratuidade do sistema nos shoppings. Será debatido sobre o sistema porta a porta de inclusão social, que conta com uma lista enorme de espera. Desta forma, conta com a contribuição de todos na discussão dos temas. O senhor vereador Rogerinho Pinheiro, presidente da comissão, ressaltou ao final da reunião que seu trabalho na categoria de taxista, expondo sua grande dificuldade com o subsecretário de Transporte, Zé Eduardo, onde tem feito vários pedidos e não tem recebido um retorno com uma devida importância à categoria. Nada mais havendo a tratar, o senhor vereador Rogerinho Pinheiro, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião às 16 horas e 15 minutos e convocou os senhores vereadores para a próxima reunião, hoje, 15 horas, no plenário. Para tanto, faz constar a presente ata Jaqueline Rocha de Freitas, secretária das comissões permanentes, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores, membros desta comissão.
Ata lida, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi Ismael. Algum vereador gostaria de fazer alguma mudança? Nenhuma mudança, só dando as boas-vindas ao nosso presidente dos 7 pés, que se faz presente. Seja bem-vindo a esta casa mais uma vez nessa quinzena. Algum vereador gostaria de fazer alguma mudança? Não, né? Coronel. Então, ata aprovada. Vamos aqui abrir um parênteses aqui para a saudação do vereador Luiz Emanuel. Na saudação, vereador. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Tive que atrasar um pouquinho porque estava em outra agenda. E saudar o presidente Rogério Pinheiro, vereador Rogério Pinheiro, os membros da comissão, vereador Reinaldo Bolão, Davi Ismael, vereador Luiz Paulo Amorim. E aproveitar esse momento para reforçar a saudação ao nosso presidente de 7 pés. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. E vamos tocar aí a nossa ata de... São 7 projetos, né, presidente? Sim. Para que a gente possa avaliá-los com calma e poder votar com precisão. Hoje nós temos aqui a presença aqui do De Ângeles, não é isso? E nós vamos daqui a pouco entrar no assunto aí, onde o vereador Davi Ismael também vai ter a oportunidade de perguntar sobre a questão da planilha, né? De custo aí do 7 pés em relação às tarifas. Antes disso aí, eu vou começar aqui dar início à nossa... Ô, De Ângelo, eu gostaria de convidar, você está sentando aqui nos primeiros lugares aqui desse plenário. Pode ser em qualquer lugar, pode ficar à vontade, pode ficar mais aqui no meio, né? Isso, nós vamos dar início aqui e daqui a pouco nós vamos reportar. Ordem do dia, pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros desta comissão. Primeiro processo, número 4708, projeto de lei 181/2012, autor, vereador Zé Carlinho, ementa, dispõe sobre a criação do Centro de Apoio aos Taxistas, CATS, no âmbito do município de Vitória e da outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel. O parecer do relator é pela aprovação da matéria e foi concedido vista ao senhor vereador Rogerinho Pinheiro, que acompanhou também o voto do relator. Então, eu gostaria de saber como vota o vereador Luiz Paulo Amorim. Primeiramente, eu queria saudar o coronel De Ângelo, presidente de 7 pés. É sempre um prazer estar com o senhor, coronel, amigo de longa data. Dizer que eu acompanho o relator, excelência. Obrigado, vereador. Vereador Reinaldo Bolão. Vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Davi Ismael. Eu voto com o relator, projeto número 1 aqui, não é o Centro de Apoio aos Taxistas. Sim. Voto com o relator, fazendo a ressalva da importância da gente começar a discutir com mais frequência os demais modais de transporte, não somente o táxi. Tá certo, vereador. É importante a gente estar discutindo de uma forma geral, né, no âmbito da cidade de Vitória. Inclusive, fica a sugestão para uma próxima, para a próxima reunião da Comissão de Transporte, a gente conseguir aprofundar no tema bicicleta, para a gente trazer o plano municipal de ciclovias, começar a ver de que forma contribuir com essa temática, onde, porque toda hora a gente fica surpreendido como temas muito avançados, como o aluguel de bicicletas, com previsão de em 3 meses estar implantado em nosso município. Sim. E essa comissão não está, nem a Câmara está presente no debate. Ok, vereador. Processo número 304/2013, projeto de lei 150/2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade dos táxis do município de Vitória trafegar nos corredores exclusivos para ônibus da outras providências. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator é pela aprovação da matéria.
Como voto o vereador Reinaldo Bolão. Eu vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Davi Ismael. Acompanho meu líder de partido, vereador Luiz Paulo Amorim, pela aprovação da matéria. Luiz Emanuel. Vou votar com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 3775/2013, projeto de lei 180/2013, autor vereador Wanderson Marinho, ementa, assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, no caso ponto de ônibus, né? E da outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel, é pela aprovação da matéria, concedido vista ao senhor Davi Ismael, que acompanhou o voto do relator. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Acompanhe o relator. Como vota o vereador Reinaldo Bolão? Vou acompanhar o voto do relator. pela Aprovada a aprovação da matéria. Já atropelei, vereador? Precisa fazer mais alguma colocação? Não, vereador. Processo número 3960/2013, projeto de lei 193/2013, autor vereador Sergião Ementa, dispõe sobre o combate à poluição sonora, estabelecendo a proibição do funcionamento de som automotivo nas vias, praças, praias e logradouros no âmbito municipal e da outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel, parecer deste relator é pela aprovação da matéria, concedida vista ao senhor vereador Reinaldo Bolão, que acompanhou o voto do relator. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Voto com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 4313/2013, projeto de lei 215/2013. Autor vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre transporte aquaviário de linhas que conectam pontos pertencentes ao território municipal. Relator vereador Davi Ismael. Parecer do relator é pela rejeição da matéria. Como vota... Senhor presidente, antes Sim, vereador. desse vereador, você deu o voto, eu queria que o vereador Davi Ismael, relator da matéria, que fizesse um breve relato do parecer para a gente pudesse... Vamos pular então, vamos pular essa matéria. Eu queria pedir a Vossa Excelência um retorno do vereador Davi, a gente pudesse... Ok. Processo número 5089/2013, projeto de lei 242/2013, autor vereador Sergião Ementa, institui a obrigatoriedade do uso do óleo diesel com, no mínimo, as especificações do diesel S10 nos veículos da frota municipal, próprios ou locados, nos de transporte público e nos motores móveis, ou estacionários de combustão interna e de ignição por compressão que utilizem óleo diesel de origem fóssil, que dispõe sobre sua aquisição, substituição ou locação e da outras providências. Relator é vereador Luiz Paulo Amorim, e o parecer do relator é pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão. Eu vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Davi Ismael. Da mesma forma, com o relator, pela aprovação da matéria. Vereador Luiz Emanuel. Vou votar com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 5862, projeto de lei 281/2013, autor vereador Davi Ismael. Institui o Dia Municipal Sem Carro. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. É pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luiz Emanuel? Voto com o relator, presidente. Reinaldo Bolão. Eu vou votar com o relator. Aprovada a matéria. Vamos retornar aqui na matéria... O processo...
Bom. Processo número 4313/2013, projeto de lei 215/2013, autor vereador Devani Ferreira. A emenda dispõe sobre o transporte aquaviário de linhas que conectam pontos pertencentes ao território municipal. Relator vereador Davi Ismael, e o parecer deste relator é pela rejeição da matéria. A gente gostaria de que, a pedido do vereador Reinaldo Bolão, vereador Davi, que Vossa Excelência pudesse agora esclarecer aí o seu parecer. A leitura do projeto permite concluir de forma muito rápida, que é uma completa intromissão no plano metropolitano de mobilidade. A partir do momento que cria linhas municipais, por exemplo, do aquaviário, ligando Praça do Papa ao centro da cidade, até mesmo até Santo Antônio, e dizer que precisa criar a linha municipal, sendo que isso é um programa metropolitano, não consigo ver cabimento, não consigo entender. Tive conversando com o vereador, a explicação foi que essa linha é dentro do município de Vitória, ligar 2 pontos de Vitória. Só que dessa forma a gente não teria Transcol, porque o Transcol só ligaria 2 municípios diferentes. A interligação de municípios, através do projeto aquaviário, inclui mais de uma parada no município de Vitória. E assim tem que ser, para realmente contribuir com o tema de mobilidade. Então, eu queria contar com o apoio dos demais pares, para que possamos criar não nos intrometermos em demasiado, e não inviabilizarmos o programa municipal, o programa metropolitano de mobilidade do governo do Estado, Renato Casagrande, que tem dado a sua contribuição, enfrentado uma temática tão complexa, de uma forma realmente com muita disposição de amenizar. Resolver o problema de mobilidade nunca será resolvido, mas amenizar. Mas não consigo ver a criação. Teríamos linhas, o município de Vitória vai usufruir dessa linha, vai ter um transporte aquaviário próprio, ligando somente esses pontos. Eu não consigo entender, mas fica a explicação para os demais membros. Presidente, eu quero me manifestar sobre Vereador Luiz Emanuel. Olha só, presidente, senhores vereadores e quem nos assiste pela internet, as pessoas que também estão aqui junto conosco, meu amigo De Angeli. Veja, o vereador Davi Ismael, como sempre, profundo na sua análise técnica, jurídica, um advogado e sabe muito bem do que está falando. Contudo, vereador Davi Ismael, eu queria fazer só uma observação e retirar uma parte que eu não concordo com Vossa Excelência, quer dizer, um espaço, uma frase que eu não concordo. A nossa intromissão na discussão da mobilidade urbana, ainda que seja metropolitana, ela se faz necessária. Isso na verdade, tem a ver com o conceito político e compreensão desse processo. A meu juízo, o que nós precisamos estar criando já aqui na região metropolitana, é uma agência metropolitana para discutir a mobilidade urbana, coisa que os governos municipais não estão preocupados com isso. Sabe por quê? Porque o advento do BRT, por exemplo, ele chega através de um programa do governo do Estado. Aliás, está para chegar já faz tempo, e não chegou ainda. Possivelmente a gente vai terminar esse governo, a gestão do primeiro mandato do governador Casagrande, e a gente não consiga ainda ver esse projeto em curso. Me parece que já está até acontecendo algumas coisas, mas ainda não está visível, né? Mas está demorando um bocado. De qualquer forma, a cidade de Vitória, ela vai ter que interceptar parte dessas obras. Eu não vejo como a Câmara Municipal e o Poder Executivo Municipal entregar essa ação para o governo do Estado sem ter a capacidade de se manifestar quando nós entendermos que essas obras e o conjunto dessas ações podem atrapalhar a vida já tão tumultuada da cidade de Vitória. Naturalmente, até porque isso aqui vai ser o ponto de convergência de tudo, né? Quer dizer, são 16 quilômetros aí de vias, 32 quilômetros de vias do BRT. Se você for ligar os moldais, incluindo o sistema aquaviário, é preciso que a gente faça uma análise mais profunda sobre tudo isso, e eu acho que a intromissão nossa, vereador Davi Ismael, ela se faz necessária. Vossa Excelência tem razão do ponto de vista da prerrogativa do vereador, nesse momento, em legislar sobre a matéria. Contudo, no mérito, a discussão ela nos interessa e nos importa. Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência como relator. Só fazendo uma correção, concordando com Vossa Excelência. Apesar de que nós não estamos julgando aqui a constitucionalidade desse projeto. Isso aqui é a Comissão de Transporte, estamos discutindo o mérito. O mérito. É por isso que eu falei exatamente sobre a criação de linhas
municipais. Ninguém está falando aqui. O projeto dispõe sobre linhas aos pontos do aquaviário, do transporte aquaviário, aos pontos pertencentes ao território municipal. Ou seja, ele está instituindo linhas municipais. Eu queria só entender se isso vai implicar na compra de barcos pela municipalidade, se isso vai ser executado pela municipalidade, o que é inviável. Então, no mérito, o projeto não contribui. Ele cria um obstáculo ao programa metropolitano de mobilidade. Mas qual é o programa? O programa? Cadê o programa? Com relação a... Quem o conhece aqui no município? Eu conheço. Vossa Excelência conhece, mas a Câmara não conhece. Não, os vereadores, eu acho que a provocação do vereador Devani, ela pode ser exatamente um instrumento para que a gente possa fazer esse debate acontecer. Fantástico. A vinda do secretário Fábio Damasceno, meu líder de partido, certamente pode viabilizar a vinda dele. Isso não tem nenhuma dificuldade. Ele já pôde apresentar, eu já assisti apresentações, o vereador Vinícius já esteve presente. Podemos fazer o convite. A apresentação, né, do programa. O programa é belíssimo. Isso não só no papel, e as ações práticas já começam a acontecer. Inclusive, aproveito para dar um exemplo prático e poder me corrigir com relação à intromissão. O que não pode é intromissão em demasiado, de forma a inviabilizar um programa que é muito maior. O entendimento de conurbação, de aglomerados urbanos, de entender que Vitória está no processo de crescimento junto com os outros, não dá para se pensar nos problemas de Vitória unicamente na cidade de Vitória, me leva a classificar esse projeto como um empecilho. Mas alguns temas não de mobilidade. Por exemplo, a intervenção na Praça do Cauê é feita em nível municipal. Isso eu dou como exemplo, concordando com Vossa Excelência. Essas intervenções precisam ser temas desta casa. Aí sim. Mas não o transporte, não algo específico como o transporte aquaviário. Acho que uma ida lá para debater o tema, mas a criação de uma linha municipal, eu não estou falando de um programa pequeno. Estou falando de um programa que é para ser concretizado. Vossa Excelência está olhando com os olhos do governo do Estado, não com o olho do vereador de Vitória. Não, estou olhando como vereador, que é inviável do ponto de vista municipal. Deixa eu, numa parte na sua fala, vereador Davi, eu vejo o seguinte: o município de Vitória, ele é bem pequeno comparando a todos os municípios, creio que não só do Espírito Santo, como do Brasil até, né? A cidade de Vitória, eu não sei exatamente aqui, está falando em metros quadrados, mas... 93 quilômetros quadrados. 93 quilômetros quadrados, obrigado, vereador Luiz Emanuel. E aí quando você começa a ver essa viabilidade, vereador, eu tenho um pensamento da seguinte forma: se fosse criado um projeto de transporte aquaviário turístico, para que nós possamos, a partir daí, alavancar, levantar o turismo aqui na cidade, nossa cidade que ela é tão bela, né, essas linhas, né, que desenha a cidade, eu acho que até cabia discussão. Mas quando se fala de transporte, vereador Reinaldo Bolão, transporte em si, fica um pouco sem mérito, né? meio descabido o negócio. Porque para analisar, o primeiro ponto com certeza seria no centro de Vitória, né? O outro ponto seria onde? Na rodoviária, vamos dizer assim. O tempo, de repente, que esse transporte muitas vezes ele ia pegar, né, a maré contrária também, aquela questão toda, né? Ele não poderia fazer a volta via o mar, via a praia, porque, né, o perigo na questão até mesmo da embarcação, o tamanho da embarcação, para que pudesse ser feito isso, por causa das ondas que iria enfrentar. Então ele teria que fazer sempre essa volta por trás. Então, assim, o espaço seria muito pequeno, seria muito curto. Então, assim, seria mais... a discussão aumentaria de uma forma mais ampla, vereador, se fosse pela questão do turismo, né? Porque aí você poderia cobrar uma passagem num valor até razoável, porque o cara está aqui para conhecer, para passear. Agora, para demasiadamente dizendo questão de locomoção, de transporte público, vamos dizer, né, como seria, no caso, esse transporte aquaviário, eu acompanho, no caso, o vereador Davi Ismael. Eu vejo que seria algo assim, no momento, talvez no segundo momento, após a criação mesmo desse projeto
que está se iniciando com o governo do Estado, vereador Luiz Emanuel, podemos ter uma noção realmente da necessidade ou não desse transporte a nível municipal, né? Então eu acho que talvez isso aí ficaria para um segundo momento e esperando aí essas nuvens que estão na frente se abrir, clarear, para que a nossa discussão pudesse ser ampliada aí nessa questão. Vereador Reinaldo Bolão. Vereador Rogerinho, eu só quero voltar aqui para fazer só um adendo. Eu acho o seguinte, eu estou olhando aqui com calma aqui o projeto, já tinha conhecimento dele, eu vou refazer meu voto, eu vou votar contra o relator. Vou votar a favor do projeto do vereador Devani Ferreira. Ok. Vereador Reinaldo Bolão. Antes de proceder o meu voto, nós temos que fazer uma avaliação aqui, o que nós aprovamos e o que nós rejeitamos, tanto nas comissões quanto em plenário. Nós apresentamos um projeto aqui com relação ao estacionamento rotativo e foi rejeitado por esta casa. E hoje, após o edital... Muito bem lembrado, vereador Bolão. E após o edital lançado em 27 de nove de 2013, com a licitação programada para o dia 31 de 10 de 2013, nós não temos gratuidade para deficientes, nós não temos gratuidades para pessoas idosas. Então, e a lei ela diz da gratuidade principalmente para as pessoas idosas. Ontem ainda alertava o vereador Luiz Emanuel com relação à instalação dos paraciclos, né, vereador? Exatamente. Nesse estacionamento rotativo. Então, quando eu fiz o projeto para trazer essa discussão para dentro dessa casa, era para abordar esses problemas e a possibilidade de colocar tudo isso dentro do edital da licitação. Nós temos um projeto tramitando nessa casa aqui, que é o projeto do BRT, que não veio a plenária ainda para se votar, do qual eu já peço o apoio dos 4 vereadores que estão aqui, que é justamente para trazer essa discussão aqui para dentro dessa casa. É para trazer o contraditório. E essa casa ela tem o poder de decidir pelo voto. Porque, no meu entendimento, com a implantação do BRT, aí nós temos aqui o presidente do Sete Pés, que deve conhecer isso melhor do que eu e os demais vereadores aqui, nós temos as linhas alimentadoras e a linha troncal. Ou seja, as linhas alimentadoras, elas podem vir dos bairros para alimentar a linha troncal. E onde é que nós vamos instalar esses aquaviários em Vitória? Vai ser lá no Hidroavião? Vai ser aqui no Salesiano? Então, são pontos que a gente tem que observar, que está mais dentro do centro da cidade. Com regiões mais afastadas da linha troncal, com certeza vai precisar da linha alimentadora. Então, são essas discussões que a gente precisa trazer para essa casa. E é isso que eu peço, que a gente traga para cá para discutir. E os projetos que se apresentam aqui, se vão ser rejeitados, se vão ser aprovados, aí eu peço o cuidado da base aliada do governo. Porque nós podemos rejeitar determinados projetos aqui, que é de suma importância e de interesse para se debater nesta casa. Então, eu vou também rejeitar o parecer do vereador. Vou votar com o projeto do vereador Devani Ferreira, ou seja, não vou acompanhar o voto do relator. Ok. Vereador Luiz Paulo Amorim. Votar com o relator. Então, 3 votos, né, porque eu vou votar a favor, no caso, pela rejeição da matéria. Então, 3 votos a 2, aprovada a rejeição da matéria. Agora nós vamos, já que nós terminamos a primeira parte da reunião dessa comissão, foi exatamente a ordem do dia. Nós estamos aqui com a presença do De Ângeles, e eu vou passar agora a palavra para o vereador Davi Ismael. Bom, mais uma vez, senhor De Ângeles, senhor Jaime De Ângeles, muito obrigado pela presença. Ele que representa o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo, Sete Pés. Na oportunidade, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, queria deixar com os vereadores, o vereador Bolão,
o vereador Luiz Paulo Amorim, se puder entregar o De Ângeles lá embaixo. De Ângeles, pedi para te entregar em mãos a matéria que foi vinculada no site da Prefeitura de Vitória. E a matéria diz que desde junho o valor da tarifa de transporte convencional é R$ 2,40. Lá no cálculo da tarifa fala que isso é definido pela Câmara Temática de Transporte Público de Passageiros, o Comuntran. A planilha que define é composta pelos custos diversos e insumos. E ele pôde colocar à disposição do munícipe, observando o princípio da publicidade, o princípio constitucional da publicidade, a planilha da composição de custo do transporte público. Na audiência pública realizada sobre o sistema porta a porta, na oportunidade que Vossa Excelência teve um momento para uma fala, uma breve exposição, duas falas me chamaram a atenção que nos levaram a realizar o convite. O primeiro sobre a dificuldade de custeio do sistema porta a porta, que se a dificuldade permanecer, implicará no fim do programa, na inviabilização completa do programa. Não é... Vossa Excelência teve como base a planilha de custo do 7PES, que é justamente a segunda questão. Que eu fui surpreendido com a fala de Vossa Excelência dizendo que a planilha não é a planilha certa, que vocês do 7PES têm uma planilha diferente dessa. A planilha que não é a certa é que está divulgada no site da Prefeitura. No site da Prefeitura. Assim, até o momento, fala do De Ângeles. O que essa comissão e o que impulsionou o convite ao De Ângeles é o seguinte: uma entrega formal da planilha de custo pelo 7PES, aquilo que o 7PES entende. Então, fazendo a ressalva, a Prefeitura de Vitória apresentou a planilha de custo dela. O 7PES hoje se faz presente para fazer a entrega formal da planilha de custo do 7PES. E essa comissão essa comissão de transporte vai ter um bom trabalho agora pela frente. Se debruçar diante dessas duas planilhas para identificar aonde estão os erros, aonde estão as diferenças entre elas, para que possamos influenciar a fixação da próxima tarifa, que acontece no início do ano. Esse é um trabalho que será árduo, presidente, mas a Câmara demonstrará a sua participação. Então, queria, para não ficar somente um ato de entrega, passar a fala ao De Ângeles, com toda a liberdade, pudesse falar, expor, me corrigir. Perto embaixo. Isso. Me corrigir naquilo que eu, porventura, falei de errado. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da comissão, meu amigo Amorim, vereador Bolão, Ismael e demais pessoas componentes do plenário. Bom, senhores, antes de entrar no assunto técnico da tarifa, gostaria de pegar um gancho na palavra do vereador Bolão com relação ao problema do Transcol, que é um problema muito sério, que ele está engolindo o sistema municipal de Vitória. Porque a concepção do Transcol, lá na sua origem, era de que ligaria terminal a terminal fora de Vitória, da cidade de Vitória, inclusive numa via só. Uma via só. E era lá, Gerônimo Monteiro, que é mais antigo, quem conhece, né? Reta da Penha, Fernando Ferrari, Avenida Vitória, e saía para a Serra. Ok. Com o passar do tempo, o Transcol foi entrando com linhas em Maruípe, linhas na Beira-Mar, linhas lá no contorno no contorno. Por incrível que pareça, hoje nós temos mais de 30 linhas do Transcol que elas fazem ponto final em Vitória. Isso contraria qualquer norma. Ponto final em Vitória? Ponto final em Vitória. Tem linha que sai. Se você pegar o site da Sertube, está bem claro lá. Sai de São Torquato, vem ao Shopping Vitória e volta. Isso é linha municipal, gente. É só você atravessar a ponte, você está com um terminal ali. E a prefeitura, infelizmente, nada faz. Bom, e com isso, o sistema municipal está, como eu falei na vez passada, perdeu em 10 anos mais de 2,5 milhões de passageiros. Esses passageiros estão indo para onde? Para o Transcol, para táxi, para motocicleta, para bicicleta, a pé, etc. Mas o sistema está... Infelizmente,
nós temos que dizer isso. Nós nos sentimos órfãos em relação à prefeitura. As empresas estão órfãos em relação a esse apoio. O apoio que o governo do Estado dá ao sistema Transcal não é o mesmo que a Prefeitura de Vitória dispensa ao sistema municipal. Ok. Bom, com relação à planilha, nós enviamos em dezembro de 2012, a planilha solicitando o reequilíbrio financeiro da tarifa à Prefeitura. Tá, ok? Então, a nossa planilha ela é feita em cima de estudos técnicos que foram desenvolvidos lá há mais de 20 anos, o GEIPOT, lá do Ministério do Trabalho, modelo que todo o Brasil adota, e Vitória também adota, é o seguinte: você levanta os custos do sistema, todos os custos, pessoal, que por incrível que pareça, o sistema de pessoal, você já viu no jornal hoje, o síndico rodoviário estará solicitando semana que vem um aumento de 20% sobre o salário dos trabalhadores motoristas de ônibus, ok? Bom, pessoal é uma folha, porque o sistema ele exige muito mão de obra, então mais de 60% do custo da operação é com o pessoal, motorista, cobrador e tal. Depois vem combustível, manutenção do ônibus, tal. Isso, a nossa planilha chegou a um valor que deveria ser de 2,81, a tarifa a ser operada hoje. Ok. A Prefeitura achou a dela. Nós também estamos numa encruzilhada, gente. 2,81. Está no documento. Nós também não queremos uma planilha de 2,81. Por quê? Porque a do Transcal é 2,50. Você pensa bem, como é que o sistema municipal que está interligado com o outro, um é 2,50 e a nossa seria 2,81. Onde está o problema aí? Na verdade, o Transcal está barato? Não. Por quê? O governo do Estado subsidia 35 centavos por cada passageiro. Então, na verdade, a tarifa não é 2,81, é 2... do Transcal não é 2,50, é 2,85. Correto? Ok, é matemática. E e Vitória não tem subsídio. Então, nós temos que nos engolir. A Prefeitura também, ela também fica numa encruzilhada. Como é que ela vai fazer? Vai dar uma tarifa acima? É um problema seríssimo. Que tem que se pensar em resolver esses gargalos. E dizer que a tarifa é alta, a tarifa é baixa. No nosso ponto de vista, a tarifa que está hoje não cobre os custos. Não cobre os custos. Tá? Os empresários estão chiando, não é de barriga cheia, não. É porque realmente os dados mostram. E outra coisa, com a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, a Prefeitura tem conhecimento de tudo. Quantos passageiros pagam, quando não pagam, quanto é gratuidade. Outro problema, gratuidade. O número de gratuidade é muito grande no sistema municipal. Mais um problema ainda seríssimo, problema de pulo de roleta. A evasão de receita. Existem linhas em Vitória que 90% não pagam. Ela é altamente social, bancada pelo empresário e não pela Prefeitura. Então, gente, nós temos que ter pé no chão. Já solicitamos ao prefeito anterior, já brigamos, já fomos no governador, segurança. Eu sou da área de segurança, não tem efetivo, não posso me preocupar com pulo de roleta. Nós gastamos, o sistema municipal, nós gastamos 1 milhão para colocar câmeras nos ônibus, a pedido da Secretaria de Segurança Pública. Nós fomos lá pedir socorro ao secretário, na época que era o Evaldo Martinelli. Ele falou o seguinte: vocês têm que botar a câmera, bota a câmera que nós vamos atrás do bandido. Até hoje estou esperando a polícia atrás do bandido. O bandido tira a palavra bandido, da pessoa que pula a roleta, que na verdade está infringindo o Código Penal, está aqui citando o Código Penal, não parar a tarifa é crime. Ok. Então, gente, se você leva uma fita ao delegado e pede ao delegado para apurar e identificar, ele fala assim: meu amigo, eu vou me preocupar com um cara que deixa de pagar uma tarifa de 20 centavos? Eu tenho que fazer coisa a mais, eu tenho aqui um inquérito aqui de 10 homicídios que eu tenho que apurar. Então você não tem argumento para trazer o Estado para a sua parceria. A Prefeitura alega que colocar a Guarda Municipal para fazer isso é um serviço perigoso e a Guarda Municipal se destina à proteção do patrimônio e tal. Então ninguém quer o problema. E o problema está aí.
Mas as empresas são obrigadas a manter os ônibus no morro, porque se não manter, vem multa da prefeitura, etc. Então, gente, nós estamos aqui, além de ser um desabafo, é pedido de socorro. O sistema de Vitória está pedindo socorro à Câmara Municipal de Vitória, através da Comissão de Transporte, para salvar o sistema. Eu não sou empresário. Só uma pergunta, Deângelo, por favor. No dia da audiência pública aqui, o senhor falou sobre a questão do porta a porta, que é totalmente bancado pelas empresas. É um programa totalmente social, sem ajuda financeira nenhum tostão. Essa questão dos 5 centavos aconteceu numa discussão lá na tarifa de 2011 para 12, de que nós lutávamos por uma tarifa menor, como o prefeito João Cosa, na sala anexa ao seu gabinete, falou em tom alto na posse do Alex Mariano, disse assim ao presidente, eu gostaria de fazer uma ressalva, eu não sou o presidente do Sete Pés, sou o secretário-geral do Sete Pés. O presidente é o Gerson Piccoli, que é um empresário. Bom, o prefeito João Costa disse assim, o Gerson estava lá, eu estava com ele, eu já mandei providenciar, nós vamos pagar, a exemplo do Mão na Roda, vamos pagar o porta a porta. Né? Mas aí começou uma discussão de que temos que renovar a frota do porta a porta, porque a frota anterior está caindo aos pedaços. Os empresários renovaram a frota, compraram 10 carros novos, tá? Compraram 10 carros novos, e com a justificativa daqueles 5 centavos. A justificativa daqueles 5 centavos era para renovar a frota. Acontece que, no nosso entendimento, a somatória da tarifa que a prefeitura queria impor, e mais 5 centavos, ela ficaria muito aquém da que deveria ser praticada. Então, é uma coisa, né, o gato comendo atrás do... Não se justifica. Só para mim tentar clarear aqui, esses 5 centavos do porta a porta, foi esse último 5 centavos que o prefeito Luciano deu na redução da tarifa? Não, isso daí foi redução. Inclusive, no nosso entendimento, quando a presidente Dilma baixou a medida provisória... PIS/COFINS, era para fazer com que as empresas se respirassem. O que aconteceu? O poder público, o Estado e o município, aí tirou 5%, quer dizer, continua entrando água pelo nariz. Então, gente, para fazer política, claro, né? O sistema está pedindo socorro. Na planilha que eu te entreguei cópia, inclusive a planilha da Prefeitura de Vitória, que é a única... Aqui fala sobre despesas com benefícios no custo de 0,5%, que corresponde a 12% da tarifa convencional, que eu acho que é onde estariam as pessoas que se valem do sistema porta a porta. É aqui, ou esse valor, na concepção de vocês... Ele não é diretamente destinado àquilo. Porque aqui entra justamente as pessoas que não pagam passagens, gratuidades, e o sistema porta a porta. É isso? Na verdade... Não, os benefícios são justamente as gratuidades. A Maurici é a nossa técnica, eu gostaria que... Pode sentar, algum detalhe técnico, a Maurici poderia ajudar, tá? Claro. Porque essa parte aí é mais com ela. D'Ângeles, me permita só uma breve reflexão aqui, até para a gente poder, de maneira mais prática, aqui, tentar começar a pensar em alguns encaminhamentos. O que, na essência, está sendo discutido é o seguinte: o sistema municipal ele está se exaurindo em função, principalmente, da falta de participação do município. Nós precisamos da interlocução com o município. Com certeza. Essa é da força do município. Ou o município se interpõe. E salvar o seu serviço. Eu quero fazer uma declaração aqui natural e absolutamente responsável, sem tentar, de forma alguma, aqui questionar, para além da necessidade, a ação dos meus colegas vereadores. Mas a Câmara tem, como praxe, é tão ruim a perspectiva do vereador em legislar e ter atendido as suas prerrogativas de legislador,
Porque quase tudo que se legisla aqui é proibido pelo Poder Executivo. Ontem, aliás, o debate foi feito nessa tribuna aqui por nós, ele se exauriu nessa discussão. Mas, então os vereadores têm uma tendência muito natural até de ficar tentando retirar do morador, do cidadão de Vitória, a condição de pagador, a condição de contribuinte das ações, inclusive do poder privado. Então, faz-se muito normal na Câmara, no âmbito legislativo, um projeto de lei que visa dar gratuidade em todos os setores, seja no meio cultural, turístico, com as empresas, enfim. Nós precisamos ter, eu acho que é uma reflexão importante para os vereadores aqui nesse momento, mas eu acho mais do que isso. Eu queria até, vereador Bolão, antes que Vossa Excelência entre no mérito dessa discussão, aí eu queria fazer uma proposta, desde já ao presidente da comissão, o vereador Rogerinho Pinheiro, que essa comissão pudesse, junto com os 7 pés, agendar uma conversa com o prefeito Luciano Rezende. E aí sim, que a gente pudesse, a partir do levantamento técnico, porque já tem uma controvérsia colocada com clareza aqui dentro, que é um elemento do porta a porta. Não é isso? E a própria planilha em si. Essa aí já está clara. Então nós precisamos de algum ajuste, precisamos de uma conversa. Então, se vocês concordarem desde já, vereador Rogerinho, eu acho que vale a pena já pensar e anotar uma proposta de encaminhamento, de a comissão pedir uma agenda com o prefeito Luciano Rezende, o secretário da pasta, né, o secretário vereador licenciado Max da Mata, e os 7 pés. E que nós possamos fazer um fórum mínimo para discutir esse assunto, e outros que eu tenho certeza que vão brotar aqui hoje. Mas desde já, né, vereador Bolão, eu acho que é algo minimamente razoável. Podemos sim, vereador. Total apoio dos 7 pés. Podemos sim avançar nisso aí. Uma outra questão que a gente vai aproveitar a sua presença aqui, Deus, de colocar. No começo deste ano, nós convidamos alguns vereadores e essa iniciativa partiu, né, de uma conversa com o vereador Marcelão e juntamente com esse vereador, e a gente deu uma volta nos ônibus da cidade, né? Fizemos, acho que foram 3 ou 4 vereadores, não lembro direito, e nós demos uma volta e na oportunidade nós tivemos a companhia de um meio de comunicação de jornal aqui da cidade, que nos acompanhou, que fez a matéria, para ouvir as queixas, né, da população em geral. E a maioria das queixas que a gente ouviu, né, de ônibus lotado, de passageiro pagar e ter que viajar em pé, daquele passageiro que pega, por exemplo, um ônibus na rodoviária para assaltar no Parque Moscoso, né, ele paga o mesmo valor, sendo que se ele fosse até em Jardim Camburi, e muitos outros questionamentos, como cinto de segurança nos ônibus, e algumas outras questões. Só que esta Câmara, ela nem tudo ela consegue legislar sobre isso aí, né? E a maioria das questões a gente recebe realmente num debate aqui de discussão, muitas vezes até aflorada aqui na Câmara, mas a gente recebe um não, entendendo que isso, no caso, não é prerrogativa do Poder Legislativo e de outras questões, mas que a sociedade, na realidade, ela gostaria que esses avanços acontecessem. Eu tenho certeza que vocês também têm isto, né, como em pesquisa, ou algo que vocês devem fazer, né, durante os anos, né? Eu queria só fazer uma pergunta assim, né? Por que isso não se avança? É justamente porque a tarifa, o motivo principal é a tarifa defasada, ou porque tem algo no contrato que se apega, alguma coisa desse tipo, que dá essa prerrogativa para a empresa não avançar, avança se quiser, melhora se quiser. Como é que é isso aí? Só para que a gente possa entender o lado de vocês. Queremos ouvir o lado de vocês para que a gente possa, né, vereador Bolão, também ter uma discussão, vereador Bolão, de uma forma até mais ampla nessa questão, porque Vossa Excelência, como também foi presidente dessa casa, já deve ter passado vários projetos com esse tipo de questionamento aqui, quando Vossa Excelência era presidente. Então, assim, é bom a gente também ouvir quais são, e eu acho que também aquele munícipe que está nos assistindo, né, pela TV Câmara, e vai ter oportunidade também, depois nos comunicar com esses vereadores que estão aqui através do telefone, até mesmo de e-mails,
de acordo também com a resposta que a empresa vem nos dar. Porque a nossa intenção aqui é melhorar, só que nós sabemos que nem tudo nós podemos e conseguimos. Então, vereador, eu comungo com a preocupação, Vossa Excelência, com relação a algumas queixas, muitas queixas do usuário comum. Mas se nós fizermos uma pesquisa ampla, e até uma pesquisa junto aos usuários, se você comparar o nosso transporte com a Europa, realmente vai ficar baixo, ruim. Mas se você comparar com outras capitais do Brasil, posso garantir, é o melhor. É o melhor. Se comparar aqui dentro com o Transcol, muito melhor. Ok. Então nós estamos partindo de um serviço bom, ótimo. Tá? Se você fizer uma pesquisa, e outra coisa, vocês lembram na audiência pública, um usuário pegou o microfone aqui, o usuário do porta a porta, e falou: não queremos a integração do porta a porta com o mão na roda. Exato. Isso lá. Falou ou não falou? E o foi usuário nosso também não aceita a integração do sistema municipal de Vitória com o Transcol. Pode ter certeza que a qualidade vai cair. Pois é. Então, nós estamos Por isso que temos que discutir. A integração vai piorar o serviço. Com certeza, absoluta. A integração cogitada... Ela é necessária? Mas tem que ser feita com inteligência, com o pé no chão. Não pode ser uma integração, e nós temos que valorizar o nosso munícipe. Nós não podemos jogá-lo junto com o passageiro de fora, que vai ter problema político, com certeza. Bom, com relação a essa parte técnica, a tarifa, vereador, realmente é um modelo. É um modelo. Se o senhor perguntar, é o melhor modelo? Eu posso dizer que talvez não, talvez sim. É um modelo antigo, tem que ser melhorado realmente. Se pagar por quilômetro é uma solução? Claro que é. Mas vamos estudar uma solução, mas nós temos que viabilizar o equilíbrio financeiro. Quer dizer, para a empresa se sustentar. O serviço é público, mas é feito pela iniciativa privada. Sim. Se a prefeitura quiser fazer, paga, tem que pagar, vamos para os contratos e faça o serviço. Mas olha bem. Então, gente, o pico, o horário de pico, muitas vezes. Qual é o problema do horário de pico, vereador? Se você, do horário de pico, coloca mais um ônibus para levar passageiro, são 2 ônibus que estará em engarrafamento. Porque as vias estão totalmente engarrafadas. Então, é um problema, você coloca mais um ônibus naquele horário de pico... Se colocar, por exemplo, mais um ônibus em cada linha, automaticamente, ele atende ao morador daquele município, daquele bairro, mas vai ficar parado o trânsito. É um ciclo vicioso. São quantas linhas em Vitória? 100, né? É de 100 linhas. 100 linhas. Seria mais 100 ônibus, vamos dizer assim, possivelmente, talvez, em algum ponto da cidade, no centro de Vitória, alguma coisa assim. Porque a média, se você pegar a média de passageiro, a média não enche o passageiro, dá 40%, 60% da capacidade do ônibus, 60% a média. É lógico que tem uns horários de pico, mas tem um horário que ele anda vazio. Aí é a média, né? Mas tá andando vazio, porque tem horário a cumprir. Tem tabela, tem o hora de serviço. Maurício, você quer falar mais alguma coisa? Com licença. Eu só queria esclarecer a questão aqui da planilha, principalmente o caso do vereador Davi colocou, é o seguinte: se nós pegarmos a tarifa, né, principalmente para poder entender essa contradição entre os dois valores, né, que se não tem o certo nem o errado, né, a metodologia foi a mesma, os dados praticamente são os mesmos. Mas se pegarmos a tarifa da prefeitura, a planilha que gerou a tarifa, que saiu em janeiro de 2013, que também estava disponível, ela foi retirada para entrar de 2,40, lá no campo de observações embaixo, existe a seguinte ressalva: redução da frota operante em 5%. Tá? Quando a tarifa foi autorizada em janeiro de 2013, a Prefeitura ou a Secretaria de Transporte, né, ela esperava reduzir a frota que está em operação em 5%. É por isso que nós temos valores tão distantes a encontrada, a requisitada pelos 7 pés, né, que tá com a frota total que está em operação hoje. Essa é a frota que está em operação, é que está com a nossa planilha, que foi requisitada a tarifa, quanto a tarifa que foi concedida, né, autorizada em janeiro de 2013. Foi uma tarifa autorizada com o compromisso do poder público em reduzir a frota em 5% para que a gente atingisse essa tarifa aqui em vigor. Uma observação. Esse processo de decisão da redução que eu começo a olhar com preocupação, porque a gente está falando sobre diminuir o transporte coletivo para aumentar o individual de alguma forma. Sobretudo, estamos falando da diminuição do número de ônibus.
Foi um debate da Prefeitura, da gestão atual? Foi a gestão atual. Aqui eu só estou esclarecendo o que está aqui no papel, tá, vereador? Eu não estou nem defendendo, né? Eu só estou esclarecendo para que vocês possam, assim, ter um mínimo de noção quando pegar os dois documentos para comparação, né? Porque se for comparar, assim, igual falou, não tem certo nem errado, né? A metodologia é a mesma, o que vão ter aqui são números diferentes, e um dos números que deu essa grande diferença foi uma planilha proposta com operação em ser reduzida em 5% ao longo do período, o que não aconteceu, ok? Aí, se pegarmos aqui a planilha que está lá agora disponível no site da Prefeitura, né? O que é que nós temos aqui? Isso aqui é só um resumo da planilha, ela não é a planilha inteira, é um resumo dos custos da planilha, né? Então, nesse resumo de custo aqui, nós temos aqui os dois sistemas, né? Que nós temos dois serviços hoje, o convencional e o micro-ônibus. O serviço por micro-ônibus, ele não tem um cobrador e ele atende principalmente as comunidades que moram em ladeiras, né, ou com a baixa demanda, né, e o serviço convencional, que aí é o ônibus maior, que é onde faz o grande transporte nosso, né. E aqui nós temos aqui do lado esquerdo aqui, são os componentes de custo. Então, esses custos que estão aqui não é receita, aqui é só custo, tá? Então, eu tenho custo com combustível, eu tenho custo com lubrificante, custo com rodagem, custo com peças e acessórios, depreciação, remuneração, o nosso pessoal de operação, que é o grande custo, a despesa administrativa das empresas e a despesa com benefícios para o pessoal de operação. Porque isso é separado, porque tem o salário e o benefício é separado. Então, ele também fica separado na planilha de custo. Então, esse item aqui, despesas com benefícios, na realidade, esse item não é o benefício do usuário que é beneficiário de gratuidade ou de 50% no passe escolar. É o benefício do funcionário das empresas de transporte que é regido pela convenção coletiva. Na parte de baixo, né, porque... Só uma perguntinha, aí em cima ainda. Convencional, micro-ônibus e ponderado. O que você considera ponderado? O ponderado é a ponderação dos dois custos, porque nós temos o sistema convencional, que tem 1 quilometragem e uma frota, e nós temos o sistema de micro-ônibus, que tem 1 quilometragem e uma frota. Se você fosse gerar aqui duas tarifas, nós teríamos duas tarifas muito diferenciadas, tá? Então, como a tarifa, como Vitória, né, assim como quase todas as capitais brasileiras optaram pela tarifa única, o que é essa tarifa única? Ela já é uma tarifa social. É a tarifa onde quem mora em Jardim Camburi e se desloca até Jardim da Penha vai pagar. Para quem mora em Santo André vai até Jardim Camburi. Então vamos dizer assim... Então é uma tarifa única, então você tem que ponderar os custos para chegar no valor... Isso, é exatamente isso aí. Porque senão, por exemplo, assim, a minha comunidade ali, a região de Maruípe até o centro de Vitória, ia pagar menos do que Jardim Camburi até o centro de Vitória. Exatamente. Então, por isso que existe o ponderado. Isso, né? Isso, porque nossa tarifa é única. Em algum momento, uma pergunta só, em algum momento o município subsidiou o transporte municipal na história da cidade? Não, Vitória nunca. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, porque eu estava vendo, ouvindo há tempos atrás, parece que existe uma proposta do governo federal na questão de subsidiar a questão dos combustíveis, pneu, existe isso e qual a previsão de entrar esse benefício? Vereador, essa é uma briga das nossas associações de Brasília, principalmente a NTU, que luta pelo transporte urbano. É uma briga e esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, tá? Então, talvez aconteça em função dessa manifestação, mas não tem data específica para isso. Ângelo, a minha assessora está me informando aqui que tem uma vedação da própria lei orgânica do município na questão do subsídio do município. Ok, mas a Constituição Estadual... Ela tinha vedação também. O que o Paulo Artuga fez, governador? Ele alterou, ele mudou a Constituição. Você está no lugar certo. Por isso que eu insisto, vereador Rogério Pinheiro. Você tem uma belíssima oportunidade para o prefeito Luciano Rezende começar a mudar a história que ele quer mudar. Muda a Constituição. Mudança, a lei orgânica está aqui para ser mudada. Aliás, nós estamos, inclusive, acabamos de fazer uma reforma no regimento interno da Câmara, e já tem uma proposta, já tem conversado com o presidente Gandini, da gente começar a discutir algumas mudanças na lei orgânica do município. Perfeito. O momento é propício para isso. Tá certo, vereador Rogério? Sim, eu acho que a gente vai... A gente não precisa nem de aprofundar demais esse debate aqui. Nós precisamos entender o que já está entendido e conseguir fazer essa conversa com o Poder Executivo. Vereador, posso pegar um gancho? Não, pois não, por favor. Cachoeiro Itapemirim, as empresas afiliadas lá, as empresas que operam o Cachoeiro Itapemirim são nossos filiados. Nós tivemos um problema sério quando o prefeito atual assumiu, que reduziu a tarifa, inclusive, a tarifa era de R$ 2,00, reduziu para R$ 8,00.
foi um caos total para os empresários. A qualidade do transporte começou a cair e tal, o prefeito tomou uma decisão altamente sábia, contratou uma empresa do Rio de Janeiro, chamada Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, para fazer um estudo da realidade. Aí mostrou-se o estudo, quem contratou foi a Prefeitura de Vitória, com um preço mais alto, que está sendo operado hoje. Então, quando existe essa questão de a minha planilha é a correta, a sua é a correta, vamos contratar um terceiro. Pronto. Resolve o problema. Agora, eu gostaria só que ela seguisse aqui Só dando continuidade. Só para dar continuidade, que depois vamos abrir que o... Então, ela vai terminar. Então, eu acho que o vereador Luiz Paulo Amorim também quer... Essa fazer uma primeira pergunta parte e depois aqui, o na Reinaldo realidade, Bolão. o primeiro bloco aqui são os custos das empresas, tá? Que os mesmos componentes que tem na nossa planilha, que vocês vão receber aberta, também tem na da prefeitura, se vocês solicitarem, vocês vão ver que é igual, não tem diferença, né? Quando a gente parte aqui para a parte de baixo, porque o que é a tarifa? A tarifa, ela é a divisão dos custos pela quantidade de passageiros que pagam, tá? Então, aqui a parte de baixo, a gente vê isso discriminado. A quilometragem do sistema, a frota, que é essa frota aqui... Lembrando que a quilometragem, no caso aqui municipal, não tem... O governo do estado, ele por cada passageiro, 30 centavos. Aqui no município não existe isso, né? Não existe, não. Tá? Sim. Aqui nós temos essa frota operante... E essa quilometragem é total, todos os coletivos todos juntos, os coletivos. Né? Certo. Essa frota operante aqui seria a frota proposta, que estava proposta para operar em 2013, que não se consumou, né? Não é isso aqui, nós temos uma frota maior circulando. E esse IPK seria o quê? O índice de passageiros por quilômetro, que é quantos passageiros por quilômetro rodam em Vitória. Mas esse passageiro não é qualquer passageiro, é só o passageiro que paga. Então, esse aqui não é o nosso passageiro total transportado, é só o passageiro que paga 100% da tarifa hoje. Aí eu tenho aí idoso, tenho deficiente. Dois estudantes aí comum. Isso, dois estudantes ocupam né? Maurici. Isso, 2 estudantes aqui eu conto como um, e o idoso e o gratuito ele não entra nessa conta. Tá, ele ocupa o ônibus, eu preciso considerá-lo para poder dimensionar a frota, tá? Eu considero, gente, tanto a CETRAN quanto as empresas consideram o idoso, consideram o deficiente e o estudante como um só, para dimensionamento de frota, mas quando eu vou calcular a tarifa, o idoso e o deficiente somem do nosso cálculo e cada 2 estudantes vale por 1. Que é para poder a gente ter. Então, hoje, só para vocês poderem ter uma noção, quem subsidia hoje a tarifa em Vitória, como não tem um subsídio, quem subsidia o idoso, o estudante, além do próprio empresário que retirou praticamente a sua margem de lucro, hoje ele trabalha para pagar os custos dele, é quem usa a tarifa integral. Então, hoje é o funcionário de empresas, o Vale Transporte, e é o autônomo, quem paga a empregada doméstica, quem paga a tarifa integral é quem subsidia as demais tarifas. Para vocês terem uma noção do que acontece, né? Dessa gratuidade, Maurici, aí o que eu estou querendo saber é o que evasão representa no custo final da passagem? A gente calcula assim... Normalmente você faz o cálculo do número de passageiro transportado para você fechar o custo da passagem. Essa evasão, ela representa quantos por cento? Nós não temos, vereador, o número concreto da evasão. Esse número da evasão, por quê? Porque o idoso, o deficiente, ele não é, a gente não considera ele como uma evasão, o deficiente, o idoso, por quê? Porque ele é uma gratuidade legal, absolutamente permitido pelos senhores. responsável. Né? No passado, quando não tinha aquela questão de quem vai pagar a conta da gratuidade... A evasão que eu estou me referindo é a evasão do cara que pula a roleta. A gente estima que hoje isso deve estar aí entre 5% a 10% do total de passageiros transportados. É muito. E qual é o número de passageiros que se transporta hoje em Vitória? Em torno de 3 milhões. 3 milhões. Então, 300 mil é a evasão de quem pula a roleta. De 150 a 300 mil. Essa é uma conta boa para o município. Passageiros equivalentes. Me permita, vereador Bolão. Equivalentes. Isso. Nessa época aqui, a gente estava com 1 milhão e 700. Cadê? 2 milhões e 800, isso. Hoje nós estamos com 3 milhões total, bruto. 3 milhões bruto. Ou seja, deve chegar a 4 milhões de passageiros porque tem estudante. Não. Bruto, 3 milhões. Ah, tá. Equivalente, 2.800, 2.700, 2.800. Só essa questão da evasão aí, pular as roletas, então, estudante não é tanto. Normalmente ela acontece nas linhas realmente assim de classe média alta também ou não? Hoje, o que nós temos, até pelas imagens das câmeras que nós monitoramos, ela acontece muito nas comunidades. Essa é uma realidade, né? Então, e é quase óbvio isso.
nos pontos finais das comunidades você tem essa evasão. Existem pulos, sim, no corredor Reta da Penha, corredor Beira-Mar, mas naquele usuário que vai retornar para a sua comunidade geralmente, né? Mas, assim, na comunidade, ele já entra, a sua grande maioria, sem estar pagando a tarifa. Então, ele sai do bairro cheio, com quase todo mundo sem catracar. Até porque eu acho que nas comunidades há uma anuência maior dos presentes e até mesmo uma coisa mais coletiva. Porque na Zona Norte de Vitória, com certeza, tem uma condenação prévia já estabelecida. Não será desse jeito. Aí uma pergunta... eu queria, vereador Bolão, só fazer mais uma vez, reforçar o encaminhamento, até para chamar a atenção da comissão, olha só. Se há perspectiva, a gente pode fazer daqui a pouco uma alteração combinada com o prefeito municipal, com o executivo, com o secretário, para que a gente possa alterar a lei orgânica do município, a primeira coisa que eu gostaria de pedir aos vereadores é que a gente não fizesse isso antes que essa discussão tivesse avançado. Não, claro. Segundo, não só nós, da Comissão de Transporte, até para a gente fazer uma coisa super responsável e coletiva. Segundo, que essa discussão pudesse se estender também aos outros vereadores, naturalmente. Tá certo? E terceiro, vereador Rogerinho, acho que Vossa Excelência, como presidente da comissão, eu quero encaminhar e pedir a Vossa Excelência que um documento da Comissão de Transporte, assinado pelo presidente Rogerinho e todos os membros da comissão, pedindo audiência com o prefeito Luciano Rezende, estendendo o convite ao secretário Marcos da Mata, com a participação dos 7 pés. E aí nós vamos, daqui a pouco, nos reportarmos às nossas assessorias e começar a trabalhar o conjunto das informações que nós estamos tendo aqui, para poder, inclusive, vereador Bolão, e aí sim, qual é a parte, talvez, que pode caber ao município, se ele concordar com a sua participação, De Ângeles? Pode ser que... Baixar a evasão. Exatamente. A evasão, você fez uma conta bem rápida aí de 300 mil. Pode ser que essa participação do município se dê para exatamente cobrir esse pedaço. Qualquer coisa hoje, pelo que eu estou sentindo, é importante. Qualquer ação hoje do poder público é importante. Ontem nós aprovamos aqui uma PPP. Achei extraordinário. O presidente do CDV de Vitória estava aqui, o André Gomes de Porto. Tem aí um parque tecnológico que está sendo trago para Vitória. Não funciona nada nesse país mais. Eu sou defensor dessa economia de mercado, e o meu partido também, sem que a gente consiga conciliar os interesses privados e públicos. Não dá só para ficar reclamando da ausência de recursos. Aliás, vereadores, eu estou com a peça orçamentária, não sei se vocês já viram. O que está reservado para a Vitória no ano que vem é o maior orçamento da história de Vitória. 1 bilhão e 800 milhões de reais. É só 1 bilhão. Então não dá para ficar reclamando de queda de receita aqui, não. Nós temos, sim, problemas com receita, temos, fundo de Fundap, sabe, problema de fundo de participação de Estado e município, mas isso não atinge, não torna a Vitória vulnerável. Nós temos uma cidade que é a quarta maior arrecadação per capita do Brasil, a imprensa divulgou essa semana aí. Quer dizer, Vossa Excelência chamou a atenção no começo dessa discussão, vereador Bolão, o vereador Luiz Paulo, por favor, vereador Rogerinho, o tamanho da cidade, 93 km de qualidade diária, quer dizer, é muito pouco território, com muito recurso público, para que a gente possa combinar isso e fazer valer os interesses de todos da cidade. O meio empresarial precisa ser preservado, e, aliás, principalmente quando se fala de empresários sérios, e eu conheço os empresários do transporte na cidade de Vitória, eu acho que nós precisamos ter muita responsabilidade com isso. Semana passada, nós aprovamos um projeto de lei nessa Câmara, eu me sinto responsável por isso, eu estava falando com o vereador Davi Ismael. Um projeto de lei que obriga os transportes a não mais aceitar passageiro em pé. Isso é uma loucura. Eu estou aqui falando... Tem que ter responsabilidade com isso, é verdade, pô. Olha só o caos que vocês estão nos passando. Imagina agora, eu fiquei pensando depois, vereador Rogerinho, os pontos de ônibus abarrotados de gente em pé, porque não pode ficar em pé nos coletivos. Olha, quer dizer, se a gente não tiver discernimento sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, daqui a pouco nós vamos inviabilizar a nossa própria função aqui dentro. Então, eu estou fazendo uma reflexão e chamando assumindo a minha culpa nessa história, porque realmente a nossa tarefa é difícil, sabe, vereador Rogerinho? E Vossa Excelência, que como presidente da Comissão de Transporte, tem uma belíssima oportunidade aí de conduzir essa discussão para daqui a pouco, possivelmente, até um final feliz. Excelência, só Sim, fazer uma complementação, dada. até porque eu acompanhei o debate de vocês, né? Essa questão do solo, do transporte, de quem fala, né? As responsabilidades do município. E aí o que nós vemos hoje é que realmente o BRT ele vai entrar, né? É necessário, sim, concordo com todos os senhores, que tenha essa fala entre o município e o Estado, porque nós estamos aqui, eu sou moradora de Vitória e eu prezo pelo meu município, né? Pela minha qualidade de vida.
Mas hoje nós temos algumas ações que elas podem ser revistas, né? Eu acompanho os senhores falando de mobilidade, agora o vereador colocou ali a questão dos pontos cheios, né? E é uma questão que a gente sempre vem batendo muito, a gente já vem isso desde a gestão do prefeito anterior do COSER, nós já entregamos lá na secretaria uns 5 correspondências fazendo essa solicitação, então essa solicitação não é nova para a gente, né? Porque nós acompanhamos os pontos cheios, quando vai algum repórter entrevistar, aí vem a reclamação, que meu ônibus meu passa, que meu ônibus... Só que hoje nós temos pontos coletivos, né, que são pontos do transporte municipal e do Transcol. Então, você pega um ponto, né, se os senhores passarem, na saída dos senhores aqui do expediente, passarem na Avenida Beira-Mar, em frente ao Shopping Vitória, aquilo é desumano. Em frente ao Shopping Vitória, Assembleia Legislativa, aquilo é desumano. Eu considero, como técnico do transporte, desumano. Se passar na avenida, na reta da Penha... Ali é a maior concentração de pessoas nos pontos da cidade, não é isso? Se a gente passar na reta da Penha ali, nas proximidades do Boulevard da Praia, Centro da Praia, ali o supermercado EPA, depois na Emescan, são outros pontos com a concentração de usuários, para pegar o ônibus gigante. Por quê? Porque nós temos 2 sistemas que vão passar aí para pegar passageiros. Então, olha o risco que nós temos, eu já falei isso com o secretário lá, e o pessoal sabe da CETRAN, sabe da minha posição. O risco que nós temos de acontecer um acidente em um desses pontos citados, e você matar ou machucar várias pessoas, porque as pessoas ficam correndo de um lado para o outro ali, não sabem aonde que o ônibus dela vai parar, porque você tem Transcol e Municipal concorrendo para poder passar ali e pegar. E isso gera também atraso nos nossos ônibus, porque ele tem que fazer uma fila naquela reta da Penha para ele poder parar no ônibus e pegar o usuário que está esperando ele. O usuário não sabe se ele vai parar antes ou depois, ele fica correndo de um lado para o outro ali, principalmente nesses pontos, porque nós temos uma grande concentração de demanda. Então, isso é uma ação que hoje ela não tem custo para o município, ela não tem custo para a secretaria, mas é uma ação que você dá um conforto para o usuário, você dá qualidade para aquele usuário que vai embarcar no coletivo nessas vias. Então, fala-se muito de mobilidade, mas nós temos coisas hoje que você consegue fazer com que a cidade fique mais móvel, com ações que não geram custo para o município. Então, seria esse deslocamento, esse desmembramento de pontos onde tem essa grande concentração de usuário. O Shopping Vitória ali é um absurdo, o Transcol vai ali e faz ponto final. É ponto final do Transcol ali, ele para o ônibus dele, fica lá 10, 15, 20 minutos parado, e o ônibus municipal, para pegar o seu usuário do município, que paga imposto, que contribui, ele vai lá na fila, lá no final, e fica esperando até ele conseguir pegar. Então, mas isso é uma realidade hoje, né, que não está exagerada, vocês podem olhar, pedir às pessoas para acompanhar. Na minha opinião, isso é parte até de uma questão também de denúncia, porque eu nunca percebi 10, 15 minutos o Transcol ali parado, não. Ele fica num ponto exatamente. Na frente ali, aquela baia grande, ele tem um ponto de parada ali, onde... O vereador está perguntando. Não, o vereador perguntando. Passa na curva da Jurema, 4 horas da tarde, vai ver a quantidade de Transcol parada atrás do... Não esperando o horário. Sim. Vamos imaginar ali, Cambori. É um terminal camuflado. Simonave, é um terminal urbano camuflado. E na realidade... Clandestino. E na realidade, desculpa, mas isso atinge o nosso usuário, porque aí eu deixo, quando vai fazer uma pesquisa, quando o senhor vai andar de ônibus com ele, o que é que ele vai responder? Eu fui mal atendido, mas por que ele foi mal atendido? Porque forças faltam para a gente poder Você falou no ponto que eu queria chegar, melhor. O mau atendimento. A função dessa Câmara é começar a buscar responsabilidades municipais para contribuir com um bom atendimento. Sim. Eu vejo que um deles transcende muito a questão do ônibus em si, porque o ônibus, se formos isolá-lo como modal, realmente o ônibus tem sido, a qualidade dele é constatada, inclusive como comparado com outras cidades, como foi falado. Só que precisamos começar a discutir mais também sobre a questão dos pontos de ônibus. Não só pela junção do sistema intermunicipal e intramunicipal, mas ter cobertura, para que as pessoas possam esperar o seu ônibus chegar, se estiver chovendo, ela coberta. A pontualidade é determinante os corredores exclusivos de ônibus, liberar vocês para andar mais rápido. E eu vejo que a reta da Penha sempre é dificultada, porque os ônibus ficam todos parados um atrás do outro, e tem tanto ponto de ônibus, inclusive é uma outra discussão a ser feita, pontos de ônibus muito próximos. Às vezes você anda 150, 200 metros, 2 pontos de ônibus. E ele vai parando, o ônibus tem que parar. Aí a gente peca pelo conforto, não do ônibus, mas sim do conforto do ponto de ônibus, da pontualidade, aí o sistema nunca vai ser atrativo. Mas eu queria ir além
artigo 126 de nossa lei orgânica, explicando o porquê da vinda deles e o porquê desse controle tarifário. Será obrigatória a elaboração semestral de planilha de controle e apuração dos custos decorrentes dos serviços públicos prestados pelo município, diretamente ou por meio de concessionários ou permissionários. Ou seja, é obrigatória a elaboração dessa planilha aqui. As planilhas deverão ser levadas ao conhecimento da Câmara Municipal até 30 dias após encerramento dos semestres, iniciados em 1º de janeiro e 1º de julho. Pelo município, né? Pelo município. Foi disponibilizado pela internet, há um entendimento que a Câmara... Aqui está claro... Só perguntar ao vereador Reinaldo Bolão, que foi presidente aqui nessa casa, como é que acontecia isso, o vereador? Só pra gente... Nós temos um vereador que representa a Câmara no Conselho Tarifário. Se não me falha a memória... Mas não é isso que está falando, vereador Bolão. Está falando que tem que ser protocolado aqui um ofício da Prefeitura de Vitória, deixando claro, levando ao conhecimento a planilha obrigatória e semestral. Ou seja, mês de fevereiro, 30 dias após 1º de janeiro, e o mês de julho. Isso é o que precisa acontecer. Isso é a ordem. Isso é o que determina a lei orgânica, que é maior que os poderes, porque isso aqui norteia. O vereador representante dessa Câmara no Conselho Tarifário era o vereador Zezito Maio. Não sei se é ainda. A comunicação não é tácita. A comunicação não pode ser tácita. Nós temos conhecimento, só um minutinho, que a Prefeitura faz essa planilha mensalmente. Então, teria que ser disponibilizado. E por que se faz necessária a vinda? Começando a explicar. Ao longo de toda a lei orgânica, se vocês forem ver, fala que a participação da Câmara, das atribuições da Câmara Municipal, artigo 64, ou seja, atribuição nossa, já que a gente discute tanto, a Procuradoria diz tanto aquilo que não é competência nossa, o que é competência, ela também não repassa. Aqui é atribuição nossa. Inciso 11, organização, planejamento, controle, prestação direta sobre o regime de concessão ou permissão dos serviços públicos. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida, nos casos de competência, dispor sobre essas matérias. Ou seja, o tema transporte, através da concessão ou permissão, é função dessa Passa Câmara. Por essa casa. É a atribuição Aí, vereador nossa. presidente, Sim. Essa questão do vereador Davi levantou, que eu queria tanto a Mauricio quanto o De Angeli, na prestação de conta do prefeito Luciano Rezende, nós fizemos uns questionamentos com relação à desoneração de 365 do PIS/COFINS. A tarifa era 2,45. Então, esse 365 nessa desoneração representava em torno de 9 centavos. A Prefeitura solicitou, junto ao sindicato, uma redução de 5 centavos na passagem. Reduziu para 2,40. Quando eu fiz esse questionamento dos 9 centavos, até ironicamente, o prefeito disse aqui que, nos anos anteriores, houve um arredondamento dessa tarifa para baixo. Aí eu queria saber de vocês se realmente procede essa ironia por parte do prefeito. Digamos que sim, né? Já ocorreu arredondamento para baixo, mas o que a gente bateu e pediu, né? Só que aí você tinha também o clamor público à época da redução da tarifa. Por quê? Porque o que foi proposto, que eu estou falando para os senhores, que por isso que dá essa diferença tão grande entre essas duas planilhas, que é o que a Prefeitura queria, né, e aí eu não posso dar nomes, foi o Poder Público que veio com a proposta, era uma redução de 5% da oferta do serviço. E essa redução ela não se consolidou. Como ela não se consolidou, como que você vai abaixar uma tarifa que já estava abaixo, porque você previa uma redução? Então, quando houve essa redução de 2,45 para 2,40, ela já não poderia ter sido feita, porque os 5% de frota que tinha o compromisso do Poder Público de ser reduzido, ele não conseguiu. Porque para você reduzir 5% da frota hoje, você tem que redimensionar o nosso serviço. Mas né? Isso na atual administração, 5% da redução da frota. Isso, não se consolidou. Então, você não tinha como você tirar os 3% direto, que daria os 10 centavos, porque a tarifa ela já estava aquém do cumprimento dos custos. Né? Aí, se vocês perguntarem como que você consegue hoje pagar, hoje é o que a gente está colocando, que
né, o coronel colocou aqui. Hoje você cobre os custos, né? As empresas estão correndo atrás, se vocês forem, isso não é vergonhoso, você vai aos bancos pegar dinheiro para honrar a folha de pagamento. Então, isso é uma prática comum nas 3 empresas, você for em qualquer uma das 3 empresas, tá? Estão indo, né, para poder você estar honrando os compromissos, porque eles esperam que haja a gente está correndo atrás desse acerto. A explicação, né, vereador Bolão, também o que precisa deixar claro também para a redução não de 10 centavos, de 5, é que apesar do imposto ter diminuído na proporção de 10 centavos, outros insumos subiram na proporção de 5 centavos. Então, ela foi atualizada 30 de junho de 2013. Então, o reajuste a ser dado no início do ano que vem, que essa Câmara começa a ser protagonista nesse assunto, tem que ser dado relativo a esse período, julho a dezembro. Ele não pode pegar os insumos de janeiro. Vereador, só um minutinho, por favor, agora, vereador Reinaldo Bolão. Olha só, eu estava querendo até evitar entrar nesse método, mas não tem jeito. Aqui é uma comissão... aqui é a Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Vitória. Isso aqui também cabe mais do que qualquer coisa, até porque essa casa, com a essência política, uma análise política disso. Eu fico assustado quando eu percebo a falta de coerência entre o discurso e a prática. Porque no momento que o município para poder fazer um debate mais amplo sobre mobilidade urbana, que o Estado anuncia uma ação efetiva para poder garantir a melhor mobilidade dos nossos munícipes, e dos nossos municípios da Grande Vitória, naturalmente. Como é que o município pode propor reduzir a frota de coletivos na cidade? Isso é uma contradição que não tem tamanho. Quer dizer, deixe de andar de ônibus para andar de carro, é isso que a prefeitura queria? Eu já disse aqui, o coronel... O sistema é o contrário, na realidade. Tem que deixar de andar de carro para andar de ônibus. É lógico, é óbvio. Na verdade, tem que reforçar a frota e não mandar que ela diminua. Quer reforçar dizer, e melhorar. Sob qual pretexto? Se o município nem subsidia e nem contribui para que o serviço possa ter uma melhor excelência, se é que esse é o caso, até porque nós temos que admitir o que é real. O serviço de transporte coletivo no município de Vitória é muito melhor que a maioria das capitais do Brasil, que eu conheço muitas e sei que é. Se você comparar o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é um absurdo, a diferença é enorme. Tá certo? Quer dizer, eu insisto, vereadores, que chega o momento que esse poder precisa atuar como um verdadeiro poder político. A Câmara Municipal de Vitória tem uma enorme responsabilidade nesse momento de ajudar a dar rumo aonde não tem rumo na cidade. O prefeito precisa sentar com a Comissão de Transporte, com o sindicato do transporte municipal, que nesse caso representa o transporte municipal, e com o secretário municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de Vitória, para que a gente possa redefinir as coisas. E até mesmo poder chegar a um consenso, se for o caso, de alterar a lei orgânica do município e garantir, como o governo Paulo Artung fez no passado, que o município possa participar dessa ação, não para diminuir a frota, mas para aumentá-la. É para aumentar a frota e para dar mais qualidade a ela e garantir um pouco de sobrevida aos empresários que estão aqui para servir a população. Né? Eu não vejo nenhuma dificuldade a gente poder fazer isso. O vereador já comprou essa nossa percepção, está chamando, inclusive, aqui, nós estávamos conversando para fazer uma nova reunião extraordinária, mais rápido possível, para poder conversar mais sobre isso, nos aprofundarmos, e, naturalmente, chamar o município para conversar. Algum vereador gostaria de fazer mais alguma colocação? Porque a gente já está chegando ao final dessa reunião, dessa comissão. Vereador Reinaldo Bolão. É comunicar para essa comissão que ontem, após mantido o veto do senhor prefeito com relação à capacitação dos taxistas no município de Vitória. No município de Vitória, com relação ao turismo, nós encaminhamos e já protocolamos uma indicação nessa casa. Outra informação também que eu gostaria de dar aos senhores vereadores é que já está na rua a licitação do estacionamento rotativo. Ela é por concorrência pública, acontece a maior oferta e... Qual o valor, vereador? Abertura da propostas, vereador, 31/10/2013. Qual é o valor da licitação? Qual é o valor da licitação, Vossa Excelência, sabe? O valor dessa licitação, na fase 1, representa R$ 61.289.250. A fase 1 engloba... 61 milhões. 61 milhões de reais. Então, é só essa comunicação... 61 dali, mais 48 dali, já passou de 100 milhões. Aos senhores vereadores, informar que essa licitação é maior oferta, ou seja,
o município vai receber de acordo com a empresa que ofereceu o maior preço. Se lá oferecer 5% for maior, ou seja... 1% que seja. Dos 61 milhões, a prefeitura só vai receber 3 milhões de reais. Ok, vereadores. Eu gostaria de agradecer ao De Ângeles, que é diretor, né, do Sete Pés, De Ângeles, a Maurici, também que esteve aqui com a gente, também representante do Sete Pés. E assim, pedir que vocês não vão embora não para tirar uma foto conosco aqui. A gente vai registrar a entrega para registrar essa entrega formal aqui dessa planilha de redução da tarifa, né? Inclusive, vocês têm cópia eu gostaria de aproveitar, já deixar declarado aqui e pedir à secretária dessa comissão que marque uma reunião formal com todos os membros dessa comissão, talvez para próxima semana ou na outra, né, se houver data, para que a gente pudesse tratar unicamente essa reunião, para tratar unicamente dessa possível ida, né, reunião Sete Pés, Comissão de Transportes, junto com o secretário de Transportes, Max da Mata, e com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, para que a gente pudesse, de uma certa forma, lembrando que o objetivo dessa reunião é tentar melhorar o transporte público da nossa cidade, da cidade de Vitória. Então, assim, eu gostaria de já registrar, deixar registrada essa convocação dessa reunião. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando-as para a próxima, que ocorrerá no dia 14 de novembro de 2013, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Leis. A todos, uma boa tarde. Obrigado. Senhor De Ângeles. Ô, Luiz Paulo.